Amados, bom dia. É um prazer novamente estar com os irmãos para trazer a palavra de Deus nesta manhã de domingo. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração. De antemão, gostaria de pedir aos irmãos desculpa algum ruído que estiver externo. Eu, na verdade, estou no sul da Bahia, uma cidade chamada Itamaraju. É uma cidade interiorana e é possível que crianças, meus sobrinhos lá de fora façam algum barulho, algum funcionário trabalhando aqui na roça faça algum barulho. Por isso peço desculpas aos irmãos por qualquer barulho extra aqui durante a gravação, tá bom? Nós vamos orar e pedir a Deus que o Senhor Deus fale aos nossos corações. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, nós Te exaltamos. Tu és, Senhor, o nosso Deus. A nossa esperança, Senhor, está em Ti. O nosso coração, Senhor, está em Ti. Os nossos olhos, Senhor, se voltam para Ti. Obrigado, Senhor, porque estamos em Cristo Jesus, estamos guardados em Ti, Senhor. Obrigado porque somos propriedades do Senhor. Fomos comprados, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo. E somos, ó Deus, Teus filhos, filhos amados. Obrigado por tudo quanto fizestes, ó Deus, por nós, em nós. Ontem, hoje, Senhor, estará conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Te bendizemos, Senhor, te adoramos. Te suplico nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que nesta manhã, Senhor, meditam comigo, Senhor, na Tua palavra, naquilo, Senhor, que o Senhor mesmo, ó Deus, trouxe aos nossos corações. E que esse estudo sirva, ó Deus, para nos alertar, para nos fazer crescer, para que, ó Deus amado, possamos desviar, Senhor, os nossos corações, os nossos olhares deste mundo, ó Deus, e que possamos olhar somente para Jesus e aguardar, ó Deus amado, aquilo que nos está reservado, aquilo que nos está prometido por Ti mesmo, Senhor, em Cristo Jesus. Abençoa, Deus amado, a família do meu irmão, da minha irmã, que está comigo nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor, amém. Amados, a mensagem desta manhã tem como título Nossa Casa, Herança e Futuro não está aqui. Não está aqui neste mundo. Não está aqui no lugar onde nós estamos agora. Não está. Então, esse é o título. Nós vamos meditar nesta manhã, nesta lição. Nossa casa, herança e futuro não está aqui. Mas antes de iniciarmos, vamos ouvir um louvor. Amém? Deus nos abençoe. Espírito Santo, toque por mim.
Amém, amados, estamos de volta e para iniciar gostaria de fazer uma pergunta. Quem nós éramos antes de sermos achados por Cristo Jesus? Quem nós éramos? Você já parou para pensar um pouco quem você era antes de estar em Cristo Jesus? Quem você era? A palavra de Deus, ela mesmo diz quem que nós éramos, né? E é bom que nós a tenhamos em nosso coração para que nós nunca nos esqueçamos de quem nós éramos antes de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Nós estávamos mortos, né? O pecado nos matou. Estávamos irremediavelmente mortos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a herança que trouxemos de Adão. Versículo 2 diz assim: Nesses pecados nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo. E grave bem, deste mundo, porque é no mundo que nós estamos. É no mundo que os pecadores estão. É no mundo que nós, mesmo agora tendo vida, ainda estamos. Então, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, ou seja, entre os quais esses filhos da desobediência, no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, todos nós que agora temos vida, porque Ele nos deu vida, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecado, nós andávamos também, no meio deles, fazíamos parte, deste mundo, entre os quais também todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza
filhos da desobediência. Era por natureza. Qual natureza? A natureza do pecado. A natureza que trouxemos de Adão. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne e pensamento. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso é o que nós éramos. Estávamos neste mundo, fadados à morte, fadados ao inferno. E quando nós paramos para pensar em Cristo Jesus, as coisas que Ele fez por nós, sua morte na cruz do Calvário, que nos salvou, nós ficamos maravilhados com essa nova vida que Ele nos deu. Isso era o que nós éramos, amados. E disso nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer quem nós éramos. Como também não podemos nos esquecer de quem nós somos agora. Somos servos de Deus, somos filhos de Deus, somos herança de Deus, somos amados de Deus. O Senhor estende sobre nós as suas mãos todos os dias, está olhando para nós todos os dias, Ele tem cuidado de nós. Nós não podemos nos esquecer quem nós éramos. Mas agora nós somos dele. Já parou para pensar nisso? Agora nós somos dele. Isso se reveste de uma profundidade imensa. Né? Eu poder dizer, eu poder abrir a minha boca e dizer, eu sou dele. Somos seus filhos. Somos seus filhos. Deus agora é o nosso Pai. E podemos chamá-lo de Pai. E Pai amado, Pai querido, Pai da nossa vida. Oh, amados, nós que temos filhos, os vemos todos os dias nos pedindo alguma coisa. Os filhos se encostam na realidade da presença do Pai. Não é verdade? Às vezes passamos alguns dias dentro de nossas casas e às vezes nós nem percebemos como que aquele apoio presencial é tão importante, não é? O filho, ele muitas vezes ele só vai sentir aquela falta, o quanto é importante a presença do pai e da mãe, né? Aqui estão falando do pai, quando ele sai, né? Fica assim, ou muitas vezes, e aí mais triste ainda, quando o pai morre, parece que tira o tapete debaixo dos pés, né? Lá foi aquele que era o meu pai, aquele em quem eu me apoiava, aquele que me dava conselho, aquele que, né, estava comigo. E é tão bom, queridos, saber que nós temos agora um Pai. Nosso Pai do céu. Abba, Pai. Paizinho querido, Paizinho amado, o nosso Deus. João, 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Que bênção! Agora nós somos. Agora, depois que Jesus Cristo nos salvou. Ele nos salvou por sua vontade. Foi vontade dele que ele nos alcançou. Foi pela sua vontade. A palavra de Deus diz que Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer a mim. E ele quis nos trazer para Jesus. Esse desejo estava no coração dele. Isso não é maravilhoso? A sua palavra nos alcançou. Mesmo aqueles mais simples dentre o corpo de Cristo, as ovelhas do Senhor, né, que não tem tanta leitura, né, mas todos nós, independente de sabedoria ou não, isso não importa,
Fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela sua palavra. Fomos levados pela fé à cruz do Senhor. E lá fomos crucificados pela fé. E na cruz de Cristo Jesus, pela fé, morremos. Morremos para quem? Para quem nós morremos na cruz do Calvário, amados? Na cruz do Calvário, nós morremos para o mundo. A cruz foi o meio, foi o meio que Deus utilizou para nos tirar do mundo, para nos matar para o mundo. E pela ressurreição de Cristo Jesus, pela fé também, ainda que um dia tenhamos os nossos corpos ressuscitados, ou quando Jesus voltar, os que estiverem vivos ser transformados, ainda que isto de fato ainda irá acontecer, de fato e de verdade, mas hoje a fé nos faz viver exatamente isso. Eu já estou morto na cruz do Calvário. Jesus Cristo me concedeu esta morte na cruz. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, a palavra de Deus deixa isso bem claro. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amado, você morreu para o mundo. Você morreu para o pecado. Você morreu para as suas próprias vontades. Você morreu para os seus próprios interesses. Você morreu para a cobiça. Você morreu para a vaidade. Você morreu para o interesse de enriquecer-se e ter coisas deste mundo. Você morreu para as visões do mundo. E agora ressurgiu em Cristo Jesus para uma nova vida, uma nova visão, uma nova esperança, uma nova casa. Um novo modo de viver, um novo modo de pensar. Uma nova e viva esperança, conforme diz a palavra de Deus. E nós não podemos nos esquecer, amados, que ainda que estejamos aqui, você está aí na sua casa, eu estou aqui no sul da Bahia, estamos com os nossos pés sobre este planeta, estamos aqui ainda, mas nós não podemos nos esquecer que ainda que no momento estejamos no mundo, estejamos aqui, nós não somos mais daqui. Nós não somos mais daqui. E é importante, amado, nós jamais nos esquecermos disso. Nós não somos mais daqui. Nós não somos mais do mundo. Nós não pertencemos mais a este sistema. Somos súditos do reino do Rei dos Reis. Somos súditos de Jesus Cristo. Somos súditos do reino dos céus. E este reino, amados, ele já está aqui neste mundo. Está estabelecido. Como vencedores, como súditos vencedores, nós estamos neste mundo. A palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino nós estamos, neste reino nós estamos inseridos, nós somos deste reino. Ainda que estejamos aqui, Este mundo, amados, e quando eu falo mundo, não digo sobre o planeta, eu digo o mundo, o seu sistema, sob domínio do diabo. Ele não agrada a Deus. Ele não agrada a Deus. A palavra de Deus diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Em João capítulo 17, versículo 14, a parte B, diz assim: porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus, em sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, ele fala isso. Porque ele orando para o Pai, ele disse: Pai, eles não são do mundo, como também eu não sou. Essa é a parte B do versículo 14, e o versículo 16 diz, ele repete: eles não são do mundo. Portanto, neste dia, nesta manhã, a gente pode bater no peito e fechar os olhos e ter plena consciência: Senhor, eu não sou mais do mundo. Eu não sou mais. Eu não pertenço a este mundo. Portanto, se eu não sou mais deste mundo, eu não pertenço mais a este mundo não tem nada para mim. Este mundo não tem nada para me oferecer. E sendo eu teu servo, o servo de Deus, tudo de que preciso vem de Deus e não deste mundo. Não mais. Não mais. Porque eu não sou mais deste mundo. Será que nós temos compreendido a importância desta verdade? Será que toda esta verdade ela tem tomado conta do nosso ser e do nosso coração? De que nós não somos mais deste mundo? De que não pertencemos mais ao mundo? Que nós não somos mais filhos das trevas? Não somos mais filhos da desobediência? Somos agora filhos de Deus? Será que essa verdade tem amplamente tomado conta do nosso ser? Eu às vezes fico preocupado, amados. Porque, como seres humanos, nós precisamos de alimento, precisamos de moradia, precisamos de vestimenta. E eu falei essas três coisas porque a palavra de Deus disse que, tendo o que comer, beber e o que vestir, estejais com isto satisfeitos. Na verdade, porque ainda estamos neste corpo corruptível, mortal, sujeito ao pecado, e somos ainda pecadores, e pecamos, ainda que não vivemos na prática do pecado, mas muitas vezes, amados, nós temos tirado os nossos olhos do nosso foco verdadeiro, que é Jesus, e temos voltado os nossos olhos para este mundo. Não que nós não devamos nos preocupar com alguns aspectos da nossa vida neste mundo. Precisamos, porque aqui estamos. Mas nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo. Nada neste mundo pode se caracterizar para nós como tesouro, como alguma coisa de muita importância para nós. E a pergunta que nós podemos fazer nesta manhã para nós, eu faço para mim e faço para você nesta manhã, é: por que ainda vivemos neste mundo como se daqui fôssemos? Por que vivemos neste mundo como se daqui ainda fôssemos? Quando nós, amados, desenfreadamente, ocupamos toda a nossa mente, o nosso coração, a nossa força em possuir coisas deste mundo, por acaso nós não estamos com isso manifestando que ainda estamos arraigados aqui?
Na verdade, quando Cristo nos tomou, Ele nos desarraigou, as nossas raízes saíram deste mundo. Por que ainda nós vivemos neste mundo como se daqui fôssemos? Nós não podemos, amados, colocar a nossa confiança nas coisas deste mundo. A palavra de Deus diz que nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. Todo o tempo, os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. Em todo tempo, o nosso coração tem que estar em Cristo. Em todo tempo, Ele tem que ser o nosso prazer. Em todo tempo, Ele tem que ser a razão da minha vida. Eu fico imaginando, amados, quantas pessoas, e eu já estive dentre essas pessoas, a gente vai aprendendo e vai tomando conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo vai falando aos nossos corações e a gente vai se desvencilhando cada vez mais, né, das coisas que nos impedem de um perfeito relacionamento com Deus. Mas quantas vezes, né, pessoas que têm servo de Deus, que tem as suas empresas, que tem um ritmo de vida que ganha dinheiro, e vão ganhando dinheiro, e vai comprando coisas. E isso para ter. Não que isso seja pecado, mas eu acredito que com a nossa vida, com o nosso trabalho, ganhando e tendo coisas neste mundo, nós deveríamos canalizar para as bênçãos de Deus, para a obra de Deus. Pegar tudo aquilo que Deus nos dá, Deus nos permite ter neste mundo e canalizar para Deus como devoluto para Deus. Se em nosso coração nós falássemos: Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor me tem dado. Eu quero, Deus, estar com o meu coração pronto para devolver ao Senhor não só o dízimo, a oferta, mas muito mais daquilo que o Senhor tem me dado. Ana não tinha filhos. Deus deu a ela filho. Era a maior bênção de Ana era ser serva do Senhor. Mas a grande bênção que ela pedia a Deus era um filho. E quando Deus deu para Ana Samuel, ela devolveu ao Senhor. Eu trago, Senhor, como devoluto ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Assim que o desmamou, Ana o entregou ao Senhor. Será, amado, que nós temos, além de entregado as nossas vidas para o Senhor, temos entregado tudo? Tudo. Será que além de eu e o meu coração ser de Deus, tudo que eu tenho, tudo que sou, será que eu tenho colocado no altar de Deus, para Deus? Aqui iria um ensino muito profundo de dízimo. Tem crente que não consegue nem entregar o dízimo. Tem gente que não consegue ofertar ao Senhor certa quantia. E acha que os 90% é dele. Não é. Eu sou servo do Senhor, eu sou escravo dele. A minha maior bênção é Ele. A minha vida é Ele. E o meu prazer é Ele. Ele é tudo que eu tenho. Ah, amados. Você pode não tirar grandes partes do que você tem para dar para Deus. Você tem sim que estar com o seu coração. Senhor, eu tenho, Senhor, entregue os teus dízimos, as tuas ofertas, mas o restante de tudo que o Senhor tem me dado,
Senhor, pertence a Ti. Não deixe, Senhor, que o meu coração fique amarrado, cerrado, diante das necessidades, ó Deus, de outros. Não deixe, Senhor. E aí, amado, se fazendo essa oração, toda oportunidade que tiver, abençoe vidas, abençoe vidas, abençoe. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Tem crentes que ora, quando vê alguém necessitando, diz: Senhor, abençoe essa vida, Senhor. Mas a verdadeira oração nesse sentido é: Senhor, abençoe esta vida, Senhor, através de mim. E quando Deus usa a minha vida para abençoar alguém, amados, é Jesus que está fazendo isso. Eu sou o corpo de Cristo. Essas mãos aqui são as mãos do Senhor. Essa boca é a boca do Senhor. Os meus olhos são olhos do Senhor. E em todo o meu corpo, a única parte que não pertence ao Senhor aqui, no sentido ilustrativo da mensagem, é a cabeça. Porque essa cabeça aqui pensa o pensamento de Cristo, que é o cabeça. Este coração aqui recebe os ensinamentos do cabeça, que é Jesus Cristo. Mas quando essa mão aqui dá, é a mão de Jesus dando. Quando esses pés aqui vão visitar e orar por alguém distante, é Jesus indo. Não é diferente. É assim que é. É assim que é. Por que, amados, ainda nós relutamos em depositar nossa confiança neste mundo? No que aqui humanamente temos ou somos? Por que ainda relutamos nisso? Será que ainda não conhecemos a Deus? Será que ainda não temos um pouco da noção da profundidade dele? Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus caminhos, inescrutáveis. Ah, amados, o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Nós não podemos estar com o nosso coração aqui. Quando eu falo coração, quero repetir, não é no que diz respeito ao planeta. Até esse planeta aguarda a redenção dos filhos de Deus para ele também ser restaurado. O apóstolo Paulo, o Senhor usa para falar isso lá em Romanos, capítulo 8. Não é no que diz ao planeta, mas é um sistema diabólico que está neste mundo. Pecado que veio lá de Adão. Desde que Deus expulsou Satanás dos altos e ele veio para aqui. É desse sistema. O apóstolo Paulo diz que a criatura, a natureza geme, aguardando de Deus. Romanos 8. E quanto ao sistema, a palavra de Deus em 1 João 5,19 diz: o mundo jaz no maligno. Em João, isso é 1 João. E já no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, a palavra de Deus diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Lembra que Jesus o chama de ladrão e salteador? Ele é usurpador. Né? Mas ele está aguardando o seu juízo. A exortação de Deus, então, nesse sentido, para nós, é que nós não sejamos como os ricos deste mundo. Muitas vezes, lógico que existe servo de Deus ricos, mas há muitos que nem são ricos, mas que se comportam como ricos. Tem pobres que se comportam como ricos. Tudo que ele tem, a riqueza dele, ele coloca nisso o seu coração. 1 Timóteo, capítulo 6, gostaria de ler com você. 1 Timóteo, só um instante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19.
1 Timóteo, capítulo 6, e 17 a 19. Diz assim: exorta os ricos, que eu repito, os ricos muitas vezes nem são os ricos, às vezes os pobres se comportam como ricos, porque coloca o seu coração nas coisas que tem. Então, a palavra de Deus exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não deposite a sua esperança, a sua confiança na instabilidade da riqueza. Riqueza é coisas que se tem deste mundo, coisas que se angariam deste mundo. Não coloque a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. É em Deus que devemos colocar, depositar a nossa esperança. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Deus nos supre de tudo para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Portanto, eu entendo que a palavra de Deus nos diz assim, aquilo que Deus me deu até o momento é tudo o de que eu tenho que ter o meu prazer, porque me veio de Deus. E no versículo 18, a palavra de Deus continua dizendo assim: que pratiquemos o bem, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Como é que eu vou fazer boas obras? Abençoando vidas com aquilo que Deus me dá. Deus me deu muito, eu dou muito. Deus me deu médio, eu dou médio. Deus me deu pouco, eu dou pouco. E às vezes, amados, eu tiro até do pouco que Deus me deu e dou. Fico até com nada. Jesus louvou aquela viúva. Vixe lá, aquela viúva deu mais que todos. Ela deu tudo que ela tinha. Deu tudo que ela tinha. Né? Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Prontos a repartir. Que acumulem para si. Essa é a mensagem para mim, amado. Essa é a mensagem para o seu coração. Que devemos acumular para nós tesouros. Sólido fundamento para o futuro. Não é para aqui. É para depois. É para dias vindouros. É para o dia. Aquele dia com letra maiúsculo. O dia do Senhor que está vindo. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eu, amado, e você, que vamos nos apoderar, já temos apoderado pela fé desta vida. Mas de fato, em verdade, nós nos apoderaremos da verdadeira vida que está vindo. Devemos, amados, acumular o nosso tesouro, sólido fundamento para o futuro, né? Para a verdadeira vida. É nessas coisas que nós temos que colocar o nosso coração, amados. A palavra de Deus ainda nos exorta quanto aos nossos pensamentos. Quantas vezes, amados, nós paramos para pensar e ficamos atribulados, pensando nas coisas deste mundo, o que vai ser, o que não vai ser, isso, aquilo, ficamos preocupados. Por exemplo, nesse momento de Covid-19, essa peste que está aí no mundo, essa pandemia que está no mundo todo, amados, eu me preocupo. Eu sei que você também se preocupa, mas eu tenho me preocupado demasiadamente. Se Deus quiser me levar pela Covid, amém, a minha vida é dele, que me leve. A minha família pertence a mim, Deus me deu, mas se Deus tirá-la de mim pela Covid, amém, Deus leve. Não estou preocupado, amado. Não estou preocupado. Deus determinou para mim um limite de dias. Não vai ser nem antes, nem depois. Deus tem controle de todos os meus dias. Quando eu me levanto, Ele está comigo. Quando eu me deito, Ele está comigo. Quando eu estou caminhando, Ele está comigo. Ele é o nosso Deus.
Se não for assim, amados, que fé é essa a nossa? Que fé é essa a nossa? E a outra exortação da palavra de Deus, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Aqui eu quero fazer um parênteses. A palavra diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, e nós fomos. Ou não fomos? Fomos. Né? Fomos. Então, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Nós ressuscitamos com Cristo. Devemos então buscar as coisas do alto. Como é que se busca coisas do alto, amados? É que está tão alto assim que eu não alcanço para eu buscar as coisas do alto. Amados, buscar coisas do alto é buscar a vontade de Deus. É viver uma vida com Deus. É desejar ardentemente a verdadeira vida e não a presente vida, que é transitória, efêmera, passageira. Não, amados. Buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Tudo que você tem vieram lá do alto. Tudo que você tem vieram lá do alto. Foi Deus que te deu. As mãos de Deus se estendeu e lá do alto te deu. E continue buscando. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Ah, mas eu não tenho tido tempo de pensar nas coisas do alto. Eu estou pensando um jeito de eu escapar dessa pandemia. Eu estou escondido em Cristo Jesus, amados. Estou escondido em Cristo Jesus. A minha vida está escondida em Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra. Não. Pensai nas coisas lá do alto. Porque morrestes. Por que eu não devo pensar nas coisas daqui da terra? Porque eu morri. Né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo. Oculta quer dizer escondida dentro de Cristo. Dentro de Cristo. Porque morreste, a vossa vida está oculta, está escondida. A morte não pode me achar, não. Está oculta com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestado com Ele em glória. Aí sim. Aí sim. Estaremos de fato ressuscitados, estaremos de fato transformados. O que é mortal se transformou em imortal, o que era corruptível se transformou em incorruptível. Tragada foi a morte pela vitória e seremos revestidos de toda a glória de Deus. Nos assentaremos com Ele em tronos. Que bênção, amados. Que bênção. Eu gostaria de finalizar. A Bíblia está recheada das promessas de Deus, das coisas que seremos e teremos e onde estaremos. Recheada. O que é a nossa alegria, o nosso prazer. Mas eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 21, finalizando aqui essa mensagem. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 7. Olha só que coisa maravilhosa. João, na sua visão, no Apocalipse, ele disse assim, capítulo 21, de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra. Não é essa terra que vai passar. Né? Deus vai restaurá-la. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Você já pensou nessa cidade? Você aguarda essa cidade?
Não? Pois aguarde. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, uma cidade maravilhosa, né? Aqui, vem trazendo aqui a partir do versículo 9, depois lê, continua a leitura, eu vou ler de 1 a 7 só aqui, mas continua lendo, você vai ver como que João descreve essa cidade, que desce, ela está vindo, ela está vindo. E a Bíblia não disse que ela volta, não, ela vai ficar aqui, ela não volta. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, Deus a está enviando, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, ou seja, linda, 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 maravilhosa, pura, santa. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa cidade é dela que João ouviu: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Lembra daquele tabernáculo que Moisés levantou lá no deserto? Aquilo era apenas a figura. Agora está vindo o verdadeiro. É o tabernáculo de Deus com os homens, com eu e você. Estaremos ali, né? Entrando, saindo. Entrareis, saireis, achareis pastagem. Né? Deus habitará com eles. Né? Eles serão povos de Deus. Serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará com eles. Deus vem nessa cidade. A estabelecerá. Nós seremos povos de Deus. Ele será o nosso Deus de fato aqui. Não mais pela fé, mas de verdade. E Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. No mundo nós temos aflições mesmo, amados. É aflição mesmo aqui. Alegre com este mundo são as pessoas do mundo, nós não somos daqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não tem mais morte, não. Não tem mais Covid, não tem mais malária, não tem mais gripe disso, daquilo, H1N1, câncer. Não. A morte já não existirá. Último inimigo de Deus a ser destruído. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. E ainda acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Bendito seja o Senhor que nos deixou a sua palavra. O conforto, o alimento para a nossa alma, amados. Nada neste mundo alimenta a nossa alma. Nem dinheiro, nem riquezas, nada, posses, nada. A palavra de Deus é o pão que alimenta o nosso coração. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. No momento, amados, não está feito ainda, Deus está fazendo. Mas vai chegar um momento em que se dirá: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo. E aí ele fala: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa fonte da água da vida está vindo junto com a cidade. A praça dessa cidade. No meio dela tem um rio. Está vindo junto com essa cidade. A Nova Jerusalém. E aqui, versículo 7, o último, para eu finalizar. O vencedor. Eu quero que você que está me ouvindo nesta manhã seja esse vencedor em Cristo Jesus. O vencedor herdará essas coisas. Aleluia. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus. E ele me será filho.
eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós não trouxemos nada para este mundo, Deus, e certo é que daqui nós não vamos levar nada. Há servos teus, Senhor, que são humildes e não têm nada. Não deixa, Deus amado, que aqueles que têm esconda suas mãos, encerrem os seus corações. Não deixa, Deus amado, que os teus servos, ó Deus, humildes, passam necessidade, enquanto servos teus que têm posse, ó Deus, cerrem os seus corações. Não deixe isso acontecer. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Nossa igreja em Morada de Laranjeiras, Senhor, seja, ó Deus, tomada pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo Espírito de amor e de bondade. Senhor, seja revestido, Senhor, da graça de poder dar. Tira, Senhor amado, de nossa igreja, Senhor, toda a ganância, toda a cobiça, de tudo aquilo, ó Deus amado, que possa ainda, ó Deus, trazer raízes para este mundo. Não deixa, Senhor, que tanto os humildes quanto os que têm poucas posses ou que têm muitas posses, todos, ó Deus, sejam um corpo em Ti, e que todos, ó Deus, venham, ó Deus, se alimentar de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Permita, Senhor amado, que os nossos olhos estejam em Cristo Jesus e não neste mundo, não. Mas que possamos, Senhor, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ter os nossos olhos em Cristo Jesus. Possamos almejar a vinda de Jesus Cristo, ó Deus, e o nosso coração, toda a nossa vida esteja, ó Deus, desvinculada deste mundo, Senhor. Que possamos, ó Deus, entesourar nos céus, Senhor, toda a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor amado, meu irmão, minha irmã, que nesta manhã, Senhor, ouvimos juntos a Tua palavra, que possamos, ó Deus, confiar no Senhor. Saber, ó Deus, que se melhorar a situação do Covid, ou mesmo que piore, o Senhor Deus está conosco. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Permita, ó Deus amado, que nós possamos permanecer firmes em Ti, firmes na Tua presença, Senhor, confiantes de que o Senhor Deus está conosco. E que possamos, ó Deus, aguardar com paciência, com perseverança e, ó Deus, com muita vontade, ó Deus, de que Jesus Cristo volte. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E nós, a Igreja do Senhor, nesta manhã, desejamos, ó Deus, a vinda do Senhor Jesus. E enquanto estamos aqui, Senhor, queremos fazer a Tua vontade, ó Deus, e dispor a nossa vida, o que temos e o que somos, ó Deus, em Tuas mãos, para fazer a Tua vontade, a Tua obra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Que Deus amado te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana para os irmãos. Deus te abençoe. Amém.